Como eu não lembro agora também, fiquei com dúvida aqui, mas vou É, tentar eu dar não... uma pesquisada também. depois eu dou uma olhada e passo para vocês isso aí. É que eu não conheço mesmo do mercado americano assim. Eu sei que lá é bem mais simples do que aqui a denominação das ações dos ativos, né? Boa, boa. Que lá a lei é mais, vamos dizer assim, mais firme no que tem que fazer. Os direitos dos acionistas minoritários, vocês vão ver ao longo da apresentação, dos minoritários e dos majoritários são mais ou menos iguais lá, eles prezam por isso. Eu achei aqui, basicamente as ações classe A, elas têm 10 vezes, uma ação tem 10 vezes o poder de voto que uma ação classe B tem. Essa é a diferença. Mas é que nem classe B também vai ter prioridade para receber dividendo, que nem aqui, como se fosse a preferencial. Ah, Exato, legal, exato. legal. Então eu lembro que esse daí era um dos motivos para a XP ter abrido o capital fora, entendeu? Para eles poder ter maior controle, né? E também é mais fácil abrir capital lá fora, né? Que não tem tanta burocracia que nem aqui, né? E o dinheiro tá lá fora, né, nos Estados Unidos. Eu vou chegar no ponto dos índices e eu vou explicar para vocês que, por exemplo, o dia que não abre a bolsa americana, a bolsa daqui fica uma bosta, assim, com liquidez. Não tem muitos negócios, o preço não anda. Gente, desculpa, corrigindo novamente. Classe B não tem nada a ver com ação preferencial, eles não têm prioridade para receber dividendo. Classe A e classe B são tipos diferentes de ações, e uma ação preferencial é basicamente um tipo diferente de ativo lá nos Estados Unidos. É isso. Ah, legal, valeu, Daniel. Vocês querem falar mais alguma coisa? Fiquem à vontade aí. Mais alguma pergunta aí? Eu posso passar. Acho que eu posso passar, então. Bom, e aí tem algumas divisões também, umas classificações para ações que no final elas são usadas até para índices, né? Que são as blue chips, que são as ações com excelente reputação no mercado, grande capitalização e grande volume negociado. E aí eu coloquei aqui alguns exemplos de blue chips, que é a Ambev, o Itaú e a Petrobras. O nome, assim, blue chip, esse nome vem do poker, né? Que as fichas de poker azul têm mais valor, né? Então, é uma analogia, assim, as ações blue chips têm mais valor para os acionistas, elas têm uma reputação muito grande, são bem conhecidas, né? E aí a gente tem as small caps, que são empresas com menor captação, que são entre 300 e 2 bilhões de dólares. E aí a gente tem, por exemplo, a Via Varejo, o Banco Inter, a Azul. E também tem as penny stocks, né? Que são empresas que estão passando ou passaram por problema financeiro grave, que suas ações são negociadas a valores muito baixos e apresentam baixa liquidez e elevada volatilidade. Aí eu coloquei como exemplo aqui a Oi, que é uma ação que estava na moda aqui uns tempos atrás. Todo mundo estava comprando isso, aí caía 100%, subia 200%, porque valia centavos a ação, então qualquer movimento é muito. A Domo Energia. A Domo Energia, vocês sabem qual empresa que é? A antiga qual empresa? Acho que não, né? A Domo é a antiga OGX, que era do Eike Batista, que o pessoal vendia como a nova Petrobras, que ia revolucionar o mercado de gás e petróleo, e que no final todo mundo descobriu que era mentira, que os poços de petróleo que eles falavam que estava cheio não tinha nada de petróleo. Aí a empresa faliu, junto com todo o grupo do X do Eike Batista. E aí eu coloquei também aqui a Saraiva, né? Que era a livraria. Acho que hoje em dia todo shopping tinha uma Saraiva antigamente. Hoje em dia é difícil, porque todo mundo compra pela Amazon, né? A Amazon acabou engolindo todas as livrarias, que entrega com mais eficiência, com preço mais barato. E uma coisa que eu esqueci de falar é que as blue chips também são conhecidas como big caps, são isso aí, que empresas de grande captação. Aí ficou alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa, querem falar alguma coisa? Fiquem à vontade aí, senão eu vou passar para o próximo. Não, acho que não, que eu posso passar. Bom, agora eu queria falar um pouco sobre os segmentos de listagem, né? O que são esses segmentos de listagem?
os segmentos de listagem, toda empresa, quando abre capital, ela tem que seguir a lei das SAs, né? Que são uma lei criada para empresa de capital aberto. E a B3, ele percebeu que seria melhor para o mercado brasileiro ter leis mais rígidas de capitais, né? Para as empresas se tornarem mais bem vistas para os olhos dos investidores. Então, eles lançaram esses segmentos de listagem, que é opcional para a empresa aderir, ela adere se ela quiser. E aí é um conjunto de regras que a empresa tem que seguir, né? Então, foi mais ou menos o que eu falei aqui, parte opcional. E isso é importante por quê? Porque ajuda o acionista a ver quais empresas estão com práticas mais modernas e transparentes de gestão. E ajuda a empresa também, porque ao seguir vários padrões de governança, o mercado vê ela como uma empresa mais séria, que tem bons processos, bons diretores, e facilita para ela ganhar o crédito, né? E os segmentos de listagem, eles são esses aqui, o básico, o tradicional, que segue a lei das SAs, nível 1, nível 2, mais nível 3, no nível 2, quer dizer, mais no mercado, que é o nível mais alto de governança. E aqui acho que ficou ruim, né, para vocês. Vocês estão conseguindo ver mais ou menos as características no slide? Tá dando para ver, Gabriel? O que está escrito, né? Não, dá para ver. Eu sou meio cego, mas eu estou conseguindo ver. Está um pouquinho distorcido, mas eu acho que no slide, se vocês olharem mesmo, dá para ver um pouco melhor. E aqui tem todas as regras aqui. Você acha que vale a pena passar as regras rapidinho só para mostrar? Pode ser, pode ser. Enquanto você vai colocando o link, voltando na pergunta do Ricardo, eu fui dar uma olhada aqui e a questão da diferenciação entre esses tipos de classe nos Estados Unidos é algo que nós vamos comentar depois. Por exemplo, lá o que acontece aqui é que você tem duas ações com direitos diferentes para um e direitos diferentes para o outro. Então, por exemplo, um tem preferência de recebimento ao outro. Lá eles não, no caso de liquidação, por exemplo, se a empresa for liquidada financeiramente, quem recebe primeiro são os acionistas preferenciais, aqui no Brasil. Lá não acontece isso por diferenciação de classe. Então, lá é assim, o que você tem são ações classe A, ações classe B, ações classe C. Ações classe A geralmente vão ter um percentual de pagamento de dividendos maior do que as ações de classe B, entendeu? Mas isso não vai ter diferença entre, não, essa aqui recebe primeiro e essa aqui só recebe depois. Não, lá todas vão receber, mas vão receber em proporções de acordo com as ações que foram compradas. Por que essa diferenciação? Outro quesito que nós vamos entrar depois, questão de liquidez. Ações classe A geralmente são mais caras do que ações classe B. Então, a empresa quer atuar em diversos segmentos, ações classe A geralmente para corporate, institucional, ações classe B, ações classe C, geralmente para clientes pessoa física. Então, a diferenciação entre esses tipos de classe, basicamente é essa. É um mercado mais regulamentado, é um mercado em que os investidores estão acostumados a ter ações desde o início das suas vidas, então os pais fazem uma previdência para eles em carteira de ações, e aqui no Brasil a gente precisa dar um pouco mais desse incentivo para os investidores como as ações preferenciais, exatamente por conta disso. É lógico, como a B3 ela vem com esse intuito de melhorar o mercado financeiro brasileiro, a gente coloca aí, por exemplo, que no mais alto nível de governança corporativa, a emissão de ações preferenciais não existe, ela é só uma ação ON, ordinária. Então, a gente está tentando melhorar o nosso mercado, mas as preferenciais, elas são fruto disso. É mais ou menos isso, os segmentos de listagem, né, que a B3 para melhorar o mercado, que nem vocês veem aqui, ó. Opa. Aqui tem todas as regras de listagem aqui. Por exemplo, no nível mais alto, a empresa só pode ter ação ON. No de baixo pode ser preferencial e ordinária. É no novo mercado, desculpa, que é o mais alto. Só pode ter ação ordinária.
E aí tem aqui o free float também, acho que não vale a pena entrar agora, né, que você vai falar daqui a pouco, né? Não, eu vi aqui o Lucas perguntando o que é free float, eu vou comentar com vocês. Basicamente, como eu disse para vocês, o nosso intuito é dar uma visão geral de todo o mercado de renda variável. É óbvio, a gente não vai saber tudo. Quando você entra, por exemplo, na própria B3 e você depende do segmento de atuação que você vai ter, você vai ver que você vai trabalhar com a área de cadastro, você vai trabalhar com a área de risco, você vai trabalhar com a área de compliance, comercial, operacional. Então, você vai ter uma divisão gigantesca dentro desse segmento com diversas especializações. Nesses programas de certificação da B3, por exemplo, cada uma dessas áreas exigem uma prova específica para elas. Então, a gente não vai saber tudo, mas o nosso compromisso aqui é, se não soubermos, a gente vai atrás para trazer a informação para vocês. Mas eu vou falar o que é free float. Só mais um pouquinho, que isso aí é quando a gente entrar em eventos e como acontecem os direitos dos acionistas. Então, acho que não faz muito sentido a gente entrar, ler todos aqui. Acho que o link está lá depois para se vocês quiserem ver. Mas, assim, quanto mais o mercado, que é o nível mais alto, ele se preocupa muito mais com o pequeno acionista, dá direitos iguais para todo mundo, assim como é no mercado americano, né? Que o Gabriel depois vai explicar melhor isso do free float, tag along, essas coisas, tá? Vou voltar aqui. Pessoal, alguma dúvida, por enquanto, aqui dessa parte de segmento de listagem, alguma coisa que vocês queiram perguntar? Eu acho que vai ficar mais claro por que desse segmento de listagem, agora que o Gabriel vai explicar os direitos dos acionistas e os eventos. Bom, vou começar falando para vocês, aqui chovendo molhado, que o Rafa já falou, os acionistas ontem têm direito a voto, sendo que cada ação ordinária corresponde a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. O que é a Assembleia Geral? Ela é a instituição máxima de decisão de uma empresa, né? Que é a Assembleia, e nessa Assembleia Geral você tem a Assembleia dos Acionistas, que é onde se tomam a decisão. É lógico, se eu tenho uma ação, eu não voto. Então, eu tenho direito a voto, mas o meu voto é meio inexpressivo perto do controle da empresa, né? Então, geralmente, quando a gente fala de controle acionário, a gente tem, igual explicaram aqui, o que é o free float. O free float é exatamente o que o Gregory falou, é a livre circulação na tradução literal, mas é o quanto a empresa determina que o capital social dela, ou as ações, a quantidade de ações que vai estar em livre circulação, em livre compra no mercado. Então, geralmente, o grupo controlador detém uma parte dessas ações, ele fica para ele, justamente para isso, para ele conseguir tomar as decisões dentro da empresa dele. Então, acho que o Gregory explicou muito bem, parabéns aí, Gregory. Rafa, se você conseguir passar o slide, pode passar. Bom, agora a gente vai começar a falar um pouquinho dos direitos dos acionistas. Quando você compra uma ação, você passa a ser acionista daquela empresa e dono daquela empresa. Então já vou adiantar um ponto que está lá mais na frente, que é a questão do risco de crédito. Acho que em renda fixa todo mundo já falou que é o risco de crédito, né? Que é de você aportar um valor e não receber depois. Então, eu compro uma dívida de uma empresa e a empresa não me paga. Ações não têm risco de crédito, tá, pessoal? Isso cai muito em prova, como CPA 10, CPA 20, CEA, até mesmo o CFP, dependendo de como eles estão cobrando isso. Mas ações não têm risco de crédito porque você passa a ser dono da empresa quando você compra uma ação. Bom, quais são os direitos dos acionistas, já que você é um dono? O primeiro que a gente vai falar é a preferência de subscrição. O que é isso? Se ocorre um aumento do capital na empresa, então, por exemplo, antes você tinha lá, você tinha um capital social de X e agora você passa a ter, agora a empresa aumenta para 2X o valor dela, você que tinha uma quantidade de ações passou agora a ter só a metade, certo? O que acontece? O acionista ele tem a preferência de subscrição para manter
o capital que ele tinha antes, ou então a porcentagem de capital que ele tinha antes. Então, para que ele mantenha o valor que ele tinha, o X, por exemplo, ele tem essa preferência de subscrição que é dada pelo direito de subscrição. Então, a preferência de subscrição, ela é, digamos que, ela é garantida pelo direito de subscrição ao comprar uma empresa. Eu coloquei um exemplo aqui para vocês, que é o Eduardo Saverin, que é um brasileiro que foi um dos fundadores do Facebook, só que o Marquinho tentou fazer uma manobra exatamente contra o Eduardo Saverin, diluindo ali o valor que ele tinha, né, o percentual de controlação da empresa que ele tinha, exatamente fazendo um aumento do capital social da empresa. E aí, por conta da preferência de subscrição e do direito de subscrição do acionista, ele conseguiu na justiça manter ali uma parte do capital e do valor que ele tinha inicialmente, e hoje é uma das pessoas mais ricas. Tem até um filme deles que conta um pouquinho essa história. É lógico que tem depoimentos dele falando que os filmes colocam de uma forma muito mais pesada do que foi realmente, mas esse é um dos casos de preferência de subscrição que deram bastante polêmica e que ilustram bastante isso. Se ficou alguma dúvida aqui, alguém pode perguntar aqui no chat, estou com ele aberto. Pode passar, Rafa. Bom, agora, definindo ainda alguns conceitos, os acionistas minoritários são aqueles que possuem uma quantidade pouco expressiva de ações ordinárias, que não são suficientes para controlar a empresa. O tag-along. O tag-along, o que acontece? Por exemplo, você tem lá a Magazine Luiza, e hoje o grupo controlador é ali a família da Luiza Trajano. Aí, vamos supor que o Warren Buffett chega para ela e fala assim, olha, eu quero comprar o seu percentual, eu quero comprar as suas ações e eu quero passar a ser o controlador. O tag-along, ele é um direito que os acionistas minoritários possuem de também ter parte dessa oferta dentro das ações dele. Então, vamos lá. Por exemplo, as ações, o Warren Buffett chega para Luiza Trajano e fala, olha, eu vou pagar R$300 por ação para comprar suas ações. E aí ela vende. E eu, que sou acionista minoritário, falo, olha, não, eu não confio no Warren Buffett, ele é muito bom investindo lá nos Estados Unidos, é só um exemplo, tá, pessoal? Estamos supondo bastante aqui. Então, eu não confio nele, acho que ele não entende o mercado brasileiro, é muito difícil, ela já está aqui, a gestão é diferente, tem muita questão fiscal que para ele não vai conseguir administrar. Então, não, eu também quero vender as minhas ações. A legislação garante que, no mínimo, ele pague para as minhas ações 80% do valor que ele ofereceu nas ações do grupo controlador. Isso é o tag-along. É essa extensão do valor que foi pago para o grupo controlador para os acionistas minoritários. Ficou alguma dúvida? Bom, se surgir alguma dúvida, vocês podem perguntar aqui no chat. Bom, o free float foi aquilo que nós falamos, são as ações negociadas no mercado, ou seja, que não estão em posse do grupo controlador. São aquelas que estão ali livres para nós comprarmos. Pode passar, Rafa. Bom, aí tem um outro quesito, são outros conceitos que também são importantes. Os desdobramentos, que são chamados de splits. Então, por exemplo, as ações da Magazine Luiza passaram recentemente por um. Então, recentemente, acho que não foi tão recentemente, foi em 2019. Mas você dividir, ele não altera a quantidade, ele não altera o valor das ações que a empresa, o valor das ações que o acionista tem. Ele só divide. Então, o acionista tinha uma ação valendo R$2, ele passa a ter duas ações valendo R$6 cada uma. Então, é um desdobramento das ações. E os agrupamentos, que é o movimento inverso, implit. Então, ele tinha duas ações valendo R$6 e você agrupa em uma ação valendo 12. Aí, uma das coisas que eu tinha conversado com o pessoal quando nós fomos montar essa apresentação
sempre fazer questões. Eu gosto muito de, quando eu vou fazer algum tipo de apresentação, sempre ter ali a coparticipação e, consequentemente, fazer as pessoas pensarem. Quais seriam os motivos de uma empresa fazer um agrupamento? Então, o Gregory já respondeu aqui que foi o ano passado. Então, se ele quiser responder também o porquê que uma empresa, na visão dele, faz um split ou porquê que ela faz um implit, eu queria que vocês ficassem com essa dúvida e também colocassem aí no chat. O Rafa já respondeu. Tá certo, Rafa. Liquidez, no caso da Magazine Luiza, a ação estava valendo quase R$300. Eles fizeram esse split exatamente para isso, para conseguir mais compradores e para a ação ser negociada com mais facilidade. Geralmente, os implits para digamos aí, o caminho inverso. Então, a empresa quer menos liquidez, às vezes a empresa ela quer um risco um pouco menor, então ela quer menos negociação, então ela faz esse implit para tornar mais difícil a negociação das ações. Então, tá aí, pessoal, vocês mandaram bem, gostei das respostas. Pode ir pro próximo aí já? Pode. É isso mesmo, Gregory. Em alguns casos também pode acontecer para isso. É esse, né? Implicit, tá certo. Bom, Gabriel Rafael, fala. vou pedir para você terminar o raciocínio dessa parte aí para nós fazer um intervalinho de 10 minutos. Tá bom. Beleza? Vamos fazer assim, ó. Falta só alguns. Termina essa parte quando chegar no formação de preço, a gente faz um intervalo para não cortar o mesmo assunto no meio. Isso, então. Terminei esse raciocínio aí nós fazemos um intervalinho. Fechou? Beleza. Beleza, então. Bom, um dos direitos dos acionistas é o ganho de capital na valorização das ações, que é a diferença do preço de venda menos o preço de compra. Então, eu, por exemplo, comprei a R$13, vendi a 16, a valorização de R$3 é meu direito. Agora, a pergunta para vocês é, um acionista ganha apenas com a valorização das ações? Como vocês já são fera, já está todo mundo aí bem inteirado do mercado, não, ele não ganha apenas com a valorização das ações, ele ganha exatamente por ser dono, ele pode ganhar com outros direitos, como, por exemplo, dividendos, juros sobre capital próprio, que são os próximos temas que nós vamos passar. Também aí o pessoal já está falando de estratégias, né? O pessoal está falando que ele pode ganhar com aluguel, é verdade, ele pode ganhar com aluguel, isso é fato. Ele pode alugar as ações, ele pode operar comprado, pode operar vendido, tá certo. Mas aí a gente já está entrando um pouco nas operações que são feitas. A gente está falando aqui só do direito intrínseco à ação e não com o que você pode fazer com ela. Então, quais são os direitos dos acionistas? Mas vocês estão mandando bem, é isso mesmo. Se você quiser parar agora, Rafa, não tem problema. A gente para agora porque a gente já volta para falar dos direitos dos acionistas. Vocês que sabem, quer fazer uma pausa aí? Escrevam aí, vocês querem... vamos parar agora, acho que é melhor, daqui 10 minutos a gente volta. Umas 11h15 a gente volta, pode ser? Isso, beleza então. Espera aí. Então é isso. É isso, a gente pausa agora, 11h15 a gente volta, tá bom? Aí eu fui, fiquei no Chilim, depois do Chilim foi vendido pro Naguma, fiquei no Naguma, até quando eu fui casar. Gabriel, Rafael, estão aí? Vamos voltar, galera. Beleza. Felipe, antes de continuar, eu não lembro quem falou que ia tentar gravar, você tá conseguindo, acho que deixa eu procurar aqui no chat aqui. Porque eu fui ver agora, não dá para gravar porque não fui eu que criei a sala. Você tem que ser a pessoa que criou a sala para gravar. O Daniel entrou aí. Mas eu não tenho isso, ultimamente. E aí, galera? Não, pode deixar o Rafa, eu gravo a partir daqui agora. Só o problema é que vai ficar cortado pela metade, né? Mas eu gravo aqui. Quando eu lembrei, eu já estava na metade. Foi mal aí. Não, tranquilo. Eu lembrei. Tá de boa. Desculpa aí. Não me bate Relaxa. não, tá?
Não, tranquilo, que isso. Mas vamos continuar aí. Vocês estão com ela ainda, né? Tá tudo certo, né? Tudo certo. Beleza, então. Então, se quiser continuar, Gabriel. Beleza, então só retomando, a gente estava falando que o acionista não ganha apenas com a valorização das ações, e aí vocês estavam Beleza, falando das estratégias. então, mas assim que terminar o pitch aqui, vai ter a call para alinhar para alinhar. Rodrigo, Nossa, muta seu microfone aí. vou mutar aqui, mano. Eu tô mexendo com várias coisas aqui. Acontece, né? Bom, aí a gente estava falando exatamente disso, vocês já começaram a falar dos tipos de operações que dá para fazer. Então, beleza, dá para fazer realmente, tem várias, inclusive com derivativos, as corretoras gostam bastante, tem alguns tipos de operações que são feitas só em algumas corretoras, que são específicas delas, mas é isso aí, a gente vai voltar, mas vai falar só dos direitos mesmo e não dos tipos de operações que eles podem fazer. Pode passar, Rafa. Bom, bonificação é um direito em que a empresa distribui ações aos seus acionistas para incorporação da reserva de lucro. Então, a empresa teve lucros, ela distribui esses lucros, incorpora os lucros na forma de ações e distribui essas ações segundo os percentuais ou a participação societária de cada acionista. Também pode ser feito como às vezes tem em alguns casos que é distribuído como valor mesmo, não é distribuído em forma de ações, mas pode ser distribuído em forma monetária. Dividendos, aí dividendos é a parcela do lucro líquido que tem que ser aprovada em Assembleia Geral, que vai ser alocado para cada acionista da companhia. Uma das características mais marcantes do dividendos é ele ser isento de imposto de renda, pelo menos por hora, né? Ele ainda é isento de imposto de renda. Então, é determinado pela legislação que as empresas que têm capital na Bolsa, elas precisam dividir os lucros, havendo lucros, e uma parte desses lucros deve ser direcionada aos acionistas. O que difere aqui é que os dividendos, por exemplo, quando eles são pagos, eu, pessoa física, acionista da empresa, eu não sou tributado. Então, ele é isento. Pode passar, Rafa. Agora a gente entra... O ser humano ele tem uma necessidade intrínseca a ele, que é sempre ter uma métrica ou tentar se apegar em alguns fatos ou em algumas escoras. Um exemplo desse, de tentar avaliar e tentar transformar um pouco mais crível aquilo que é variável por si só, que são as ações, é o índice payout. O índice payout, basicamente, ele pega o dividendo, ele pega a quantidade de dividendos que foi distribuído nessa forma para os acionistas pelo lucro líquido. Então, é quanto do lucro líquido da empresa eu estou pagando via dividendos. E aí eu fiz aqui um adendo para vocês, que são empresas de crescimento e empresas de dividendos. Empresas de crescimento, geralmente, têm um payout menor. Por quê? Significa que ela paga um percentual menor de dividendos em relação ao lucro líquido, porque o restante ela reinveste. Então, ela reinveste em crescimento, em infraestrutura, em ampliação no mercado. Então, ela utiliza parte desse lucro líquido para incorporar no seu modelo de negócios. E uma empresa de dividendos, geralmente são empresas que já são constituídas há muito tempo, já são grandes, têm uma boa atuação no mercado, já têm uma grande parte, uma grande fatia do mercado, então elas podem se dar o luxo de distribuir mais dividendos. Então, nesse caso, o dividendo o payout, no caso, ele é maior, exatamente porque o dividendo corresponde a uma parte maior da distribuição do lucro líquido. Ficou alguma dúvida? Gente, não se esqueça, eu estou com o chat aqui aberto, o Rafa está apresentando, mas eu estou com o chat aberto. Se tiverem dúvidas, vocês podem ir mandando. Pode passar, Rafa. Juros sobre capital próprio. Ele é um pouco diferente e é mais vantajoso para a empresa. Eu, pessoa física, quero receber dividendos. A empresa quer pagar juros sobre capital próprio. Como tem um conflito de interesses, a legislação entra para determinar.
Então, tem uma determinação judicial que impõe limites para você colocar, para você pagar, você, empresa, pagar juros sobre capital próprio. Por quê? Quando eu, empresa, pago juros sobre capital próprio, ele entra como despesa no meu balanço, e então eu consigo deduzir ele do valor que vai ser tributado. Então, para a pessoa física, ele vai entrar como... Para a pessoa física, ele vai ter tributação, mas para a empresa, não. As empresas, geralmente, elas pagam isso exatamente por conta... Exatamente por conta dessa possibilidade de dedução do seu balanço. Aí aqui ele explica que é o juro que remunera o capital do acionista investido na empresa, é corrigido pela taxa de juros de longo prazo sobre o patrimônio líquido. O acionista, ele é tributado, como eu falei para vocês, a diferença entre juros sobre capital próprio e dividendos é exatamente essa, é que a empresa deduz, então ela não vai pagar o imposto quando ela paga juros sobre capital próprio, e no caso do dividendos, não. Então, como a empresa já pagou nos dividendos, o que acontece é que o acionista não paga, porque o sistema tributário brasileiro não permite bitributação. E nesse caso, como a empresa deduziu da folha de cálculo dela, o acionista vai pagar os 15%. Aí aqui ele fala que empresa entra como despesa financeira, reduzindo a base de cálculo do imposto. Pode passar, Rafa. Aí uma pergunta para vocês, e pode ficar para reflexão, ou também um minutinho para vocês responderem aqui no chat, é por que as empresas abrem capital? Como o Rafa tinha falado, a gente já está chegando no metade aí dos PITs, então a gente começa agora a transformar tudo aquilo que é informação em conhecimento. Informação todo mundo tem, está tudo separado, e conhecimento é quando a gente começa a fazer as conexões com as informações que a gente tem. Então, como uma explica a outra. Então, a pergunta para vocês é exatamente essa. Por que as empresas abrem capital? Vocês vieram de um pitch de valuation há 2 semanas atrás. Então, eu queria saber de vocês. Para captar recursos de terceiros ao invés de bancos, expansão das atividades, para ser melhor visto e capacidade de remuneração melhor dos gestores, para os donos venderem sua participação, liquidez patrimonial. Bom, é isso mesmo, é o que vocês estão comentando aqui, porém eu vou dar um foco maior na empresa abrir capital para fazer investimento. Então, a empresa ela abre capital para fazer um investimento geralmente de longo prazo. Então, as empresas abrem capital, captam recurso, e como o Rafa tinha falado lá no começo da apresentação, quando você abre capital e você passa a ter, você consegue ali um valor, um montante para investir na empresa, você não tem que pagar, por exemplo, para o seu investidor, porque ele também é um dono. Então, o custo do capital próprio é menor do que o custo de financiamento via bancos, via emissão de debêntures, por exemplo. E é um dos critérios que nós vamos entrar posteriormente, que vocês, ou pelo menos leram nas apresentações de valuation, que é a questão do VAC. Então, o custo médio ponderado. Então, quanto que corresponde do meu capital, quanto corresponde e o quanto eu vou ter que pagar de custo do capital próprio e o quanto eu vou ter de custo do meu capital, do capital de terceiros, por exemplo. Então, basicamente, as empresas elas abrem capital exatamente pela expansão das atividades, visando investimentos, né? Então, elas visam investir e expandir as suas atividades, e porque esse custo ele é menor. Então, é mais vantajoso para ela. Lógico que também tem as questões de governança corporativa, que te dão um status melhor e que consequentemente, fazem ali a sua empresa se valorizarem. Então, é verdade mesmo. Bom, mas esse processo de abertura de capital na Bolsa,
ele não é muito simples. Ele é um processo um pouco maior. Ele é um processo um pouco maior do que simplesmente chegar lá e falar, não, eu quero abrir capital. Então, existem algumas instituições e algumas etapas que devem ser cumpridas dentro da abertura de capital na Bolsa. A gente vai comentar agora um pouco de como atua cada uma das instituições que participam na abertura de capital. Então, esse ano, acho que se vocês acompanham um pouco do mercado financeiro, e acho que o pessoal também de valuation deve ter comentado com vocês, que o número de deals que estão acontecendo no mercado para abertura de capital está muito grande. Então, tem muitas empresas que estão abrindo capital na Bolsa. E aí nós vamos ver que isso é um processo. Se vocês forem olhar, por exemplo, também no LinkedIn, tem vaga a rodo de analista de investimentos, de IB, para participar, ou estagiários, para ajudarem nessa demanda que está muito alta. Bom, como que funciona o processo? Basicamente, ele tem que ter um banco coordenador, que é um banco de investimento, corretora ou distribuidora, que é contratado pela emissora, pela empresa emissora, para intermediar o processo. Então, é ele quem vai avaliar a viabilidade da distribuição e solicitar o registro dela na CVM, atuar na formação de preços e na divulgação ao público. Então, basicamente, ele participa do processo inteiro. A agência de rating, que aqui faltou um O, né, mas são as empresas especializadas que avaliam o risco de crédito da empresa que está emitindo ali que analisa o risco de crédito da empresa que está emitindo aquela ação ou que está emitindo aquela dívida. Detalhe, tá? Esse mercado de IB, ele também não cuida só de emissão de ações. Então, por isso que as agências de rating estão aqui. Ele cuida da emissão de dívida da empresa. Então, por exemplo, as debentures. E aí entra essa classificação de rating. Pode passar, Rafa. Só antes de continuar, tem um cara aqui no chat acho que é do Porque as Empresas Abrem Capital, a pergunta colocaram para solucionar problemas de herança. Esse aí não chega a ser o caso, né, Gabriel? Porque o cara pode deixar uma declaração que deixa a parte. Você está mutado, Gabriel. Esse é um dos últimos, digamos, motivos do porquê que ela vai abrir capital na Bolsa, mas ela não abre só para solucionar problemas de herança. É como a gente realmente fala, um dos maiores motivos de quebra de empresas hoje no Brasil é exatamente isso. As pessoas solicitam no banco um valor de empréstimo e declaram que é para capital de giro, quando na verdade é para compra de um imobilizado. E aí o retorno não vem rápido, você precisa pagar a dívida que foi emitida e aí acontece a quebra. Tem que vender a preço de banana, você não tem o recurso para pagar. Então, o descasamento do seu passivo e do ativo, ele é muito grande. As pessoas não têm uma gestão financeira das suas contas próprias ou das contas da sua empresa. Então, esse tipo de coisa acontece bastante, mas é mais para investimento a longo prazo mesmo. O Dani comentou aqui que investimento LP com capital CP é clássico. É verdade, é clássico mesmo. O Dani de crédito, né, Dani? Você deve ver bastante isso. Paga a faculdade com cheque especial. Tem várias. Acho que foi isso. Pode. Você tá nesse slide, né? O agente fiduciário, no caso, ele é o representante, e aí aqui é específico, tá? Para emissão de debêntures, como eu comentei com vocês, é o representante dos debenturistas perante a empresa, então ele tem a responsabilidade de zelar pelos direitos dos debenturistas. O banco escriturador é a instituição que guarda as informações dos papéis. Então, o Rafa mostrou para vocês que antigamente você tinha um papel que dava para você o certificado. Olha, você realmente tem aqui uma ação dessa empresa.
Hoje não existe mais, os ativos são todos escriturais, então eles passam a ser formalizados, estão atrelados ali ao CPF daquela pessoa, a uma agência, conta de uma corretora, então eles estão atrelados àquela pessoa. Quem faz essa guarda de informação dos papéis, o quanto ela detém, é esse banco escriturador, que atua no processo de abertura do capital daquela empresa. Então, tem, por exemplo, empresas que têm o Itaú, ou empresas que têm o Bradesco, como banco escriturador. Então, a guarda dessas informações, de quem são os acionistas e quanto possui, elas são feitas pelos bancos escrituradores. O banco mandatário, que é o responsável pela confirmação financeira de todos os pagamentos e movimentações realizadas pelo emissor, e o banco liquidante, que é o banco em que liquida as operações financeiras do emissor. Pode passar, Rafa. Geralmente, eu vou comentar uma curiosidade com vocês. Hoje em dia, as corretoras não cobram mais taxa de custódia. É muito difícil você pegar uma corretora que ainda cobra custódia em renda variável. Mas, antigamente, os acionistas compravam ações e, como tinha que pagar a custódia, eles faziam um movimento chamado OTA, que é um documento, mandando essas ações para o banco escriturador, para deixar sob guarda do banco escriturador, para não pagar taxa de custódia. Então, hoje, dependendo da área que você trabalha, você vai ver muitos clientes fazendo esse fluxo de voltar, porque para ser negociado precisa estar numa corretora, que é o intermediário financeiro. Então, os clientes fazem essa volta, já que não tem mais taxa de custódia, para conseguir negociar o ativo na Bolsa de Valores. O depositário, que é o registro das debêntures e a custódia dos valores mobiliários. O custodiante, que é o responsável pela guarda e pela movimentação. Então, pela operação mesmo. O custodiante se diverge do escriturador, porque é ele quem guarda os ativos e é ele quem movimenta. Então, aqui no caso, por exemplo, a gente poderia falar de uma corretora que tem sob custódia os ativos de um cliente e que movimenta ele sobre as ordens que o cliente dá. O market maker, que é um formador de mercado, que vai proporcionar ali um preço de referência para a negociação do ativo. Eu não vou ficar detalhando muito cada um desses processos, porque vou adiantar para vocês, a gente está tentando planejar aí a área da GT, um workshop sobre valuation, em que a gente vai entrar bem a fundo nesses assuntos. Então, a gente tem várias pessoas, membros antigos da Liga, que atuam nessa área e que tem muito mais propriedade para falar. Então, mas o market maker é o formador de preços no mercado. Quando você emite uma ação e ela é colocada na bolsa para negociação, você tem muitos riscos intrínsecos. Então, por exemplo, que a ação não saia no preço que você queria. Então, que ela tenha uma volatilidade muito alta, que ela fique no mercado a um preço muito menor do que aquilo que você tinha em mente, que o banco que você contratou fez ali o preço justo da ação, achou o preço justo da ação. Então, o market maker ele é exatamente para isso, para atuar nessas distorções de preços. E aqui os tipos... Espera aí, gente, que tá chegando aqui as dúvidas e eu preciso olhar. Vocês sabem, o Daniel perguntou, vocês sabem se caso a corretora faça a custódia do ativo, ainda é necessário um banco custodiante? Não, Rafa, não, Dani, acho que não. A corretora ela já pode ser considerada um custodiante. Ela, no caso, ela pode custodiar os ativos, mas eu não tenho certeza. Mas eu acredito que não, porque é necessário um escriturador, mas um custodiante não mais. Então, ela precisa de um escriturador, que é quem vai ter ali as informações daquela abertura de capital na bolsa e de quem são os detentores da posição acionária, mas ela não vai precisar de um custodiante, porque ela em si já consegue fazer a custódia e a movimentação financeira. E existem, agora entrando aqui, eu falei para vocês que existe o market maker, que é o formador de preço, do ativo que está sendo emitido em bolsa, e existem os tipos de subscrição, que são os tipos de colocação das ações que você vai fazer. Então, existe a underwriting, que é aquela em que o banco coordenador, ele compra todas as ações da empresa emissora
e ele se disponibiliza a, então, colocar elas no mercado. Existe a Standby Underwriting, que é aquela em que o banco coordenador compra parte dessas ações, e uma parte não, uma parte é a empresa emissora que se responsabiliza, e a Melhores Esforços, que é aquela em que o banco, o coordenador, ele garante só que ele, junto ao mercado, farão os melhores esforços para que essas ações sejam todas compradas. Na Standby Underwriting, ele compra aquilo que não foi comprado pelo mercado, ele compra. E na Underwriting, ele compra tudo. Na Standby Underwriting, ele garante em comprar parte. E nos Melhores Esforços, ele só garante que ele vai tentar colocar junto ao mercado todas as ações que foram emitidas para compra. O que a gente está vendo aqui, por exemplo, hoje, são muitos casos de empresas que estão emitindo as dívidas, estão com muita dificuldade de ter todos os seus ativos comprados, até porque a gente tem aí uma grande saída de fluxo de capital estrangeiro da Bolsa, a gente ainda está ali beirando 100 pontos há alguns meses e não sai dessa história, então as empresas estão com muita dificuldade nessa emissão de ações. Então tem até alguns casos sendo cancelados, algumas empresas adiando a sua abertura. Mas isso aí a gente vai comentar muito melhor com vocês no workshop que a gente está tentando planejar e que a gente vai tentar fazer acontecer. Pode passar, Rafa. Agora a gente chegou na parte que eu acho que é uma das mais importantes do pitch, que é como que os preços são formados no mercado secundário, né? O mercado secundário é o mercado de negociação livre. O primário é quando você emite as ações no IPO. Então eu coloquei algumas coisas que parecem até meio bobo, mas faz muita diferença na hora que você está analisando para entender o mercado. Que os preços são formados seguindo a lei da oferta e da demanda. Vocês viram no pitch de micro, macro, né? Que os compradores sempre vão querer comprar pelo menor preço possível. Por quê? Porque se valorizar a ação, ele comprou no menor preço, o rende dele vai ser maior, ele vai ter mais lucro. E os vendedores sempre vão querer vender pelo maior preço possível. E a negociação ocorre quando existe um consenso entre compradores e vendedores. Ou seja, um comprador quer vender no mesmo preço que o vendedor quer vender. O Rafa, deixa eu só responder o pessoal aqui do chat. Não, beleza. Perguntaram... Nos slides? Não precisa não. Geralmente a empresa prefere a escrituração com quem oferece melhor preço? Sim. Geralmente ela vai escriturar os ativos dela com aquele que tem a melhor proposta, a melhor oferta para ela. Mas nada impede que uma empresa, depois de ter emitido seu capital na Bolsa com um banco escriturador, troque de escrituração. Então isso acontece também, tá? Eu já peguei casos em que a gente fez a troca de escrituração dos ativos. Então isso também pode ocorrer. No meio do caminho, a empresa fez um IPO, abriu o capital, depois ela faz um follow-on e troca a escrituração de toda a posição acionária dela para outro escriturador. Isso também pode acontecer. Acho que tem outra pergunta, né? Todo mundo preço. Não, você já respondeu tudo, né, Gabriel? Eu não sei se o Gregory fez uma... Eu acho que ele fez uma afirmação. Ele falou que porque o banco compromete a comprar parte ou todas as ações. Isso, aí entra nos tipos de subscrição. Se é a firme, se é a residual ou se são as melhores esforços, tá? Então, na firme é como eu tinha falado para vocês, o banco compra tudo e coloca no mercado. Na residual, ele só compra aquilo que o mercado não aderiu na oferta. E na melhores esforços, ele vai se comprometer a fazer tudo que o mercado, junto ao mercado, os melhores esforços para conseguir colocar toda a emissão da empresa para os investidores. Então, fazer toda a emissão ser comprada. Mas é isso mesmo, Gregory. Acho que agora está respondido, mas se vocês tiverem mais dúvidas, vão mandando, a gente vai parando e responde. Acho que por enquanto é isso de dúvida nessa parte, né? Se tiverem mais, pode mandar aí. Bom, então vamos retomar aqui da formação dos preços, né? Então os compradores sempre vão querer comprar pelo menor preço possível, os vendedores sempre vão querer vender pelo maior preço possível, e a negociação
acontece quando existe um consenso do preço. O vendedor quer vender ao mesmo preço que o comprador quer comprar. E só uma curiosidade, vocês sabem por que geralmente quando o mercado está subindo, eles falam que o mercado está o touro, né? E quando está caindo, fala que o mercado é urso. E até na primeiro slide das ações, deixa eu voltar lá. É interessante você ver que... Acho que vai travar se eu voltar. Peraí. Aqui tá bem pequenininho, que no preço da ação eles escrevem que o comprador comprou do urso. É esse mesmo termo que eles usam, beard, do urso. O urso é vendedor e touro é comprador. Vocês sabem por que tem esse nome? O urso é o comprador e o touro é o vendedor? Aí o Pietro aqui respondeu que é chifrada para cima e garra para baixo. É isso mesmo. Tem a ver com como esses bichos atacam. O urso ataca para baixo, que ele dá a garra para baixo para matar a vítima. E o touro dá a chifrada para cima. É por isso mesmo. Bom, então aqui tem um diagrama que vocês viram no pitch de macro e micro, onde que no eixo X está a quantidade, no Y o preço. Então, como vocês viram, tem duas curvas, né? A curva dos compradores, e da demanda, e a curva dos vendedores, da oferta. O negócio vai acontecer quando os compradores e os vendedores quiserem comprar o mesmo preço. Nesse caso aqui, por exemplo, ocorreu um negócio de 100 ações com R$56. Até aí, tudo bem? Vocês entenderam? Que vem lá o conhecimento lá que vocês pegaram do pitch de micro e de macro. Até aí tudo bem, né? Beleza. Então, vamos supor que eu peguei aqui o exemplo da Vale, que saiu uma notícia que rompeu a barragem da Vale lá. Então, os acionistas vão querer, que tem as ações, vão querer vender, porque a Vale vai sofrer uma multa grande, talvez tenha que parar as atividades de mineração, vai dar um prejuízo para a empresa. Então, quem tem a ação vai querer vender a um preço mais barato, vai querer se desfazer das ações. Isso faz com que a curva dos vendedores se desloque, certo? Se desloque para a esquerda. Então, o pessoal vai querer vender 200 ações por um preço menor, de R$42. Até aí, tudo bem? Vocês estão acompanhando? Eu acho que sim, né? E agora vamos supor, ó, passou um tempo e saiu outra notícia. A Vale é uma das maiores exportadoras de minério ferro do mundo e a cotação chegou na máxima em 17 meses. Então, isso vai fazer com que? Com que mais gente queira comprar e desloca a curva dos compradores para cima. E ninguém vai querer vender, as pessoas vão querer vender por um preço mais alto. Então, o próximo nível de negociação vai acontecer a R$58, as pessoas vão querer comprar 300 ações. Até aí, tudo bem, vocês entenderam? Deu para pegar mais ou menos como que funciona o preço, a formação do preço? E é claro que isso aqui é um exemplo teórico, né? Na prática, tem várias curvas de compradores, várias curvas de vendedores, e os negócios acontecem quando se cruzam. Aí, ó, deixa eu mostrar para vocês. Eu peguei aqui, ó. Isso aqui é o book, ó. Tá dando para vocês verem? Tá sim, Rafa. Isso aqui é o book da Vale da sexta-feira. Deixa eu colocar para ele rodar. E aqui, ó, como vocês veem, tem várias ordens aqui a venda em vermelho. E em azul tá os compradores. Então vocês podem ver, tem várias. O pessoal está sempre querendo vender por um preço mais alto do que tá. E o pessoal quer comprar por um preço menor. Aqui no amarelo, ó, tá vendo que ele está se mexendo? É onde deu a compra. Onde um comprador e um vendedor entrarem em acordo e querem vender. Então vocês podem ver que tem vários preços, ou seja, tem várias curvas de vendedores aqui, várias curvas
compradores aqui e o mercado vai funcionando assim. Quando tiver muita gente querendo comprar, o preço sobe. Muita gente querendo vender, o preço cai. Esse é o mecanismo básico que forma os preços do mercado, oferta e demanda. Então, tudo certo por aí? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, alguma curiosidade, alguma coisa que vocês queiram perguntar? Fala aí no chat. Senão eu já vou pular para o próximo. Tem alguma coisa aí, Gabriel, que o chat sumiu aqui para mim. Acho que... Não, pode ficar tranquilo. Se tiver, eu vou te avisando. Beleza, então. Então vamos continuar. Agora a gente vai entrar nos índices, né? Então, o que é um índice? O índice é um conjunto de ativos que eles são agrupados por algum critério, que eles vão servir como se fosse uma média do comportamento dos ativos que estão dentro desse índice. E existem vários índices que agrupam vários ativos, por exemplo, de vários setores, e também existem índices que agrupam o mesmo ativo do mesmo setor. Por exemplo, tem o índice de energia elétrica, só empresas de energia elétrica, distribuição e geração. E depois eu vou mostrar aqui. E os índices mais conhecidos aqui no Brasil são o Ibovespa e o IBRX, só que existem muitos outros. Aí eu vou abrir aqui para vocês verem que eu peguei. Acho que eu vou ter que sair. Tem vários outros índices e depois eu volto neles, vou falar do Bovespa, depois eu volto neles, tá bom? Então, o Ibovespa, ele foi criado em 1968 e é o índice mais importante da Bolsa. É o que todo mundo olha, é o benchmark que os fundos seguem, é o que importa, na verdade, na Bolsa. Ele é composto por ações de companhias listadas na B3 que têm os critérios descritos na sua metodologia. E aqui embaixo está a metodologia dele. Acho que não vale a pena entrar no critério de por que entra, por que não entra. Depois eu deixei o link, se vocês tiverem mais curiosidade, vocês podem olhar. E a cada 4 meses ocorre o rebalanceamento da carteira, podendo ser adicionados novos papéis ou excluídos. Nesse mês não excluíram nenhum papel, adicionaram mais 3 ou 4 ativos. Você lembra qual que é, Gabriel? Eu não lembro, esqueci de pegar. Não lembro, não. Bom, e aqui eu coloquei o Ibovespa, ele tem certas limitações, né? Que ele é um índice muito concentrado em setor de financeiro e de commodities, né? Então, por exemplo, quando os bancos estiverem indo muito bem, o Ibovespa vai ir muito bem, ou quando as commodities estiverem indo bem, o Ibovespa vai ir muito bem. E aqui coloquei mais para vocês verem como as empresas têm peso, porque o Ibovespa não é um índice de média simples, ele é um índice de média ponderada. Então, a Vale ocupa mais ou menos quase 13% de peso no Ibovespa. Então, quando a Vale dá uma pancada para cima, sobe muito, o Ibovespa costuma subir também. Acho que eu troquei. Não, tá certo. Eu queria falar um pouco mais também sobre os principais índices globais, né? Que é o que move. Se você for acompanhar o mercado, é importante você ver como que estão as coisas lá fora, né? Principalmente porque, por exemplo, os índices europeus e da China, da Ásia, né? Eles abrem antes do nosso aqui. Então dá para você ter uma noção na abertura como que vai abrir o mercado. Se vai abrir para cima, se vai abrir para baixo. Em situações normais, né? Porque de vez em quando, por exemplo, o presidente daqui fala uma besteira, todos os índices sobem e o nosso cai, que nem aconteceu essa semana. Então, os principais índices são o Dow Jones, que é o índice, acho que um dos mais antigos que existem, que foi feito pelo Charles Dow, em 1800 e pouco, que tinha dois índices, o Dow Jones o Industrial e tinha o Dow Jones Transports, que um era para empresas industriais e outros para empresas de transportes, que eram os dois setores que existiam nos Estados Unidos, né? E aqui, ó,
deixa eu passar para essa tela. Eu peguei aqui ó, as empresas que compõem o Dow Jones. São as maiores empresas, né, americanas. Então, a Cisco, Intel, Microsoft, Alcoa, que é de alumínio, Boeing, Bank of America, DuPont, JP, McDonald's, Coca-Cola, 3M, e são 30 ações nele. O outro índice é o S&P, que são as 500 maiores empresas americanas, que aí eles incluem empresas com certo valor de mercado, e a Nasdaq, que é composto por todas as ações listadas na Nasdaq, que a Nasdaq eles costumam falar que é a bolsa de tecnologia, né? Aí tá o Facebook listado, a Microsoft, e nos Estados Unidos também é muito comum uma empresa ser listada em mais de uma bolsa. Aqui no Brasil, como a gente só tem uma bolsa, isso é impossível, né? Aí a segunda bolsa, a bolsa que não tem tanta importância assim aqui no Brasil, tanto quanto as americanas, que é o FTSE, que eles chamam lá na Inglaterra de FTSE, que são as 100 maiores empresas listadas na Bolsa de Londres. Aí vai ter a Shell, a Rolls-Royce, entre outras. A DAX, que são as 30 empresas de melhor performance financeira. Aí você tem Adidas, Volkswagen, várias empresas alemãs. O Shanghai Composite, que é composto por 1.942 ações. Foi até, eu contei, tive que pegar no Excel, porque é difícil você saber a metodologia dos índices da China, que é menos divulgada, assim, é mais difícil de achar. A 50, que são as 50 maiores empresas de captação das bolsas de Xangai, e a Nikkei, que 225 ações de maior captação do mercado do Japão. A do Japão era muito importante na década de 90, né? Aí o Japão entrou meio que numa estagnação econômica, eles são importantes ainda, mas a China roubou esse posto deles de bolsa, das bolsas mais importantes da Ásia. Até aí, vocês têm alguma dúvida? O Igor aqui está perguntando como são feitos os índices futuros, né? Bom, os índices futuros dependem muito de país para país. Aqui, por exemplo, no Brasil, o pessoal vai falar, acho que mais disso no pitch de derivativos, né? Que índice futuro é um derivativo. Mas aqui no Brasil, por exemplo, o índice que a gente tem o índice que acompanha o Bovespa, que tem cada mês tem um contrato diferente, e ele é um derivativo, né? Ele segue a bolsa, o índice do Ibovespa. Então, se o Ibovespa sobe, o índice futuro sobe. O pessoal vai falar depois, acho que mais no pitch de derivativos. Deu para entender? Tem algum motivo porque quando a gente fala de ETF vinculado à bolsa, a gente só tem o Ibov e o S&P aqui no Brasil? Não, na verdade tem mais, né? Tem alguns Ibovs até de renda fixa ainda. Você sabe qual que é o código, Gabriel? Não, né? É mais muito difícil, assim. Esses são os mais conhecidos. Não, tem alguns ETFs, se não me engano, são 8, mas eu não lembro todos eles de cabeça. Mas são os mais conhecidos, são realmente os que eles comentaram, que são os de Ibov e os de S&P. Mas a gente tem pouco mesmo porque o mercado ainda é muito novo. A tendência é que tenham mais, mas a gente tem 8 aí. Eu acho que são 8, mas depois eu confiro e mando para vocês. Se conhecem algum de tecnologia, algum ETF de tecnologia? Assim, aqui no Brasil eu não conheço. Deve ter lá fora alguma coisa assim, porque aqui a gente tem muito pouco, que nem. Eu tinha certeza que tinha um ETF de fundo imobiliário, porque é alguma coisa simples de você fazer. Você pega um índice de fundos imobiliários e monta uma carteira com aqueles índices. Acho que melhor a gente até passar para os ETFs, né, que o pessoal está falando bastante.
Só que não tem, porque o pessoal fala que, por causa de legislação, como que vai ser tributado, porque fundo imobiliário, o dividendo é pago mensalmente, não tem. Então, no Brasil, é mais difícil esses fundos, né? Não sei se eu respondi a pergunta. Eu perguntei porque, tipo, quando eu comecei a ouvir falar de ETF, eu pensei, pô, então quer dizer que eu posso comprar Nikkei, posso comprar a Bolsa Alemã, posso comprar não sei o que lá. Aí quando eu fui olhar os ETFs que tinha no Brasil, era, então, você pode comprar S&P e imóvel, o resto é tudo baseado, é tudo risco Brasil. Por isso que eu achei estranho quando a primeira vez que eu vi. Mas Não, faz é isso sentido. mesmo. É isso mesmo. A gente não tem tantos ETFs, a gente tem ETF Estados Unidos. Mas é uma questão mais de crescimento do mercado mesmo. É lógico, a gente já é um dos maiores mercados em renda variável, mas a gente ainda tem que se desenvolver muito. A B3 ela tem alguns estudos que mostram que a gente vai ter futuramente, mas hoje a gente ainda não tem. Mas não tem um motivo específico a não ser a falta de desenvolvimento do mercado ainda. Aí o Dani que pode responder para vocês. Cadê o Daniel? Responde aí, Daniel, por que não tem? É o Daniel que trabalha na B3. Eu acho que um dos problemas também é a legislação, porque aqui é tudo muito complicado para você fazer, que nem eu estava falando dos fundos imobiliários, de ETF de fundos imobiliários. É uma coisa simples para você fazer, mas a legislação para você criar o fundo é complicada. Então, é mais difícil fazer aqui. Tem até esse XBOV11 que eu coloquei aqui no exemplo, é da Caixa. Até a Caixa tem um ETF agora. Então, deixa eu explicar. Acho que tem gente que não sabe o que é ETF. Eu vou explicar o que é ETF. Está aqui, ó. ETF são fundos negociados em bolsa que buscam replicar algum índice, como por exemplo o IBOV ou o S&P. Ou seja, eles pegam a composição do IBOV, por exemplo, e montam uma carteira com todos os ativos na mesma quantidade do IBOV. Então, esse índice vai acompanhar o IBOV. E eles cobram uma taxa de administração por isso, que é geralmente muito baixa. Eu não lembro de cor quanto que é, mas é coisa assim, menos de 1%. Porque eles não têm muito trabalho, né? Eles só têm que rebalancear a carteira deles quando ocorrer mudanças no IBOV. E eles são negociados em bolsa, então a cotação, o preço deles acontece do mesmo modo como de ações. E a vantagem desse produto em relação aos fundos de investimento tradicional é que eles têm um alto grau de diversificação da carteira, ou seja, se você compra um ETF do 11, você tem todas as ações que compõem o IBOV, e que eles têm baixas taxas de administração e eles são vários líquidos, muito líquidos. Você consegue, tipo, vender o fundo no mesmo dia rapidamente, assim. Você não tem que esperar, como, por exemplo, um fundo depende do regulamento dele, às vezes demora semanas para você conseguir pegar seu dinheiro de volta. No ETF é 2 dias, né? Que você vende num dia, em 2 dias o dinheiro está na sua conta. Além disso, tem a questão que o Daniel comentou, que tem estudos nos Estados Unidos que mostram que investidores que fizeram investimento em ETF ganharam mais do que investidores em fundo de gestão ativa. Quando você pega, além dessa questão de liquidez, é muito mais rápido você investir, comprar e vender um ETF, por exemplo. Você tem a questão das taxas de performance. Então, geralmente, fundos ativos cobram taxa de performance, que é o valor pago ali para quando você supera o seu benchmark. Tem uma série de critérios, e a gente volta a discutir isso com vocês para cobrança de taxa de performance, que é o conceito de linha d'água, mas isso aí, quando eu for falar de fundos, a gente volta e discute isso. Mas, além da taxa de administração, que dos ETFs são mais baixos, geralmente em fundos de gestão ativa você tem a cobrança de performance. Nos ETFs, não. Então, isso explica um pouco do porquê que você consegue ter lucros maiores investindo em ETF. Mas ainda não é algo muito difundido aqui no Brasil. E também se você pegar fundos que tem como benchmark o IBOV, são poucos que conseguem superar o IBOV e cobram taxa de administração alta, né? Então, às vezes, faz muito mais sentido você comprar um ETF, que você sabe que ele vai render o mesmo que... Mesmo não, né? Mas vai render muito próximo ao Ibovespa, do que comprar um fundo. Porque são poucos que conseguem bater o IBOV.
Uma coisa que aí o Igor está perguntando que uma coisa que ele esquece é se os ETFs pagam dividendos. Os ETFs não pagam dividendos, mas eles recebem. Então, por exemplo, a Petrobras pagou dividendos. Esses dividendos são reaplicados dentro do próprio fundo, dentro do próprio ETF. Eles pegam o dividendo da Petrobras e compram mais ações. Fica lá. Acho que não chega a comprar porque senão desbalanceia a carteira, né? Mas eles guardam o dinheiro, o dividendo lá. Eles não vão te pagar o dividendo, mas você recebe indiretamente o dividendo. Você entendeu? Entra como participação, entra como aumento do patrimônio líquido. Então, você tem um fundo de investimento, quando você tem um fundo, você tem ali, você tem o valor que você tem investido sob gestão. Quando você tem o pagamento de dividendos daquela carteira, esse valor que entrou de dividendos, você redistribui ele dentro do patrimônio líquido. Então, a depender do valor que você tem, da posição que você tem do patrimônio líquido, você recebe proporcionalmente essa incorporação de dividendos dentro do patrimônio líquido. Então, você recebe, mas você recebe via incorporação em patrimônio líquido. Aumenta o valor da sua cota. Então, se você teve lá um pagamento de alguns milhões em dividendos, você tem ali um aumento, sei lá, de R$1 na sua cota. Então, a sua cota se valoriza, mas é feito via incorporação no patrimônio líquido. O Igor perguntou lá que como se ele ganha cotas, não é que você ganha, que nem o Gabriel falou, sua cota aumenta de valor. Você tem mais alguma pergunta aqui de ETFs que eu vi que vocês ficaram animados de falar disso aí? Pode fazer, fica à vontade aí. Então, mas como que vai ter esse aumento no valor da cota? Porque está no mercado secundário. E aí vai ser um aumento voluntário? As pessoas... Vai, por exemplo, teve lá o pagamento do dividendo, aí o ETF que valia R$90 vai passar a ser 91. Mas como que vai ter esse gap aí? É isso? Então, ele é negociado em bolsa, né? Então, oferta e demanda vai mandar. Se as pessoas veem que está pagando muito dividendo, elas vão botar um preço mais alto no ativo. O ativo vai valorizar. Então pode ter essa incorporação e a cota não valorizar, então. Pode acontecer. Como assim? Ganhar dividendos e não valorizar? O fundo do ETF, eles receberam dividendos lá da Petrobras, por exemplo. E aí eles vão reinvestir isso para ter mais cotas, né? É isso que vocês quiseram dizer. E aí, com isso, a cota deveria valorizar. Só que, como é regido pela oferta e demanda, então ela pode não subir. Geralmente, como tem os ativos e ele vai seguir o IBOV, a valorização ou desvalorização do IBOV, ele vai seguir mais ou menos esse nível dele. O IBOV, ele conta só com a valorização das empresas, né? Eles não reinvestem, no cálculo do IBOV, eles não reinvestem os dividendos. Né? Não, é tipo um índice, né? Eles pegam a variação das empresas, tanto que é pontos, né? Sim. Então, o fundo, esses ETFs, eles vão valorizar ou desvalorizar de acordo com o que o mercado acha. Só que com pontos de bolsa. Só que geralmente vai seguir a mesma métrica. Se está subindo o Bovespa, o ETF vai subir. Porque eles têm as empresas que o IBOV tem, as empresas estão se valorizando. Você entendeu? Ou confundi mais ainda você? Eu vou dar uma pesquisada melhor, hein? Peraí. Entender como que eles fazem com essa questão dos dividendos. Né? Aqui eu vou colocar. Porque um fundo de investimento, ele paga dividendos, né? Eu dei uma olhada na Investopad e, tipo, falou que eles pagam dividendos, geralmente... É que também a Investopad, ela fala mais no mercado americano, mas lá fala que eles pagam dividendos por trimestre. Então. Porque faz mais sentido eles pagarem os dividendos que eles receberam, né? Já que eles replicam... eles compram as ações só replicando o índice. Né? Mas aqui no Brasil eu acho que eles não chegam a pagar, porque deve ser alguma coisa de legislação, alguma coisa assim, senão ia ter que ser tributado, alguma coisa assim, eu não sei te falar, mas aqui eles não te dão dividendo, o dividendo fica acumulado no fundo. Você tá vendo meu gráfico aqui? Sim. De escala aqui, ó. Mas ó, aqui nesse daqui tá o IBOV, do lado direito, e do lado esquerdo tá o ETF do BOVA 11.
Você pode ver, ó, eles têm mais ou menos o mesmo comportamento, ó. É mais ou menos a mesma coisa. Ó. Deixa eu colocar aqui, às vezes você pode se confundir com esse tipo de gráfico, de linha, ó. Você tá vendo aqui, ó, quando um cai, o outro cai também. E tem pontos aqui que tem entrada de dividendo, só que eu acho que o dividendo não conta muito, você entendeu? Ô, Rafa, pelo que eu entendi aqui, quando ele reinveste esses dividendos, ele meio que compra as ações que ele reinvestiu já em nome das pessoas que estão investidas no ETF em proporção. Então, tipo, se você tem lá o seu ETF, ele vai meio que dar ele vai reinvestir os dividendos nas ações e ele vai ser incorporado no valor do que você já tem dentro do ETF. Então, tipo, ele não vai meio que para mercado, ele já vai para você. Quando você recebe os dividendos, esses dividendos eles já vão ser usados para entrar nas empresas. Eu não sei se está claro, é meio difícil de entender. Como que ele é incorporado? Então, aumenta o seu número de cotas? Não, aumenta o valor da sua cota. Sua cota sempre vai ser a mesma coisa, só que aumenta o valor dela. A mesma coisa de um fundo. Se um fundo valoriza um fundo de ações, você não ganha mais cotas, você ganha a valorização das cotas. Você entendeu? Passa de R$1 para R$2. Você não ganha, por exemplo, mais uma cota de R$1. Então, é que pode mexer nessa valorização na bolsa, né? Porque não tem como eles do nada falarem, a gente recebeu os dividendos, então a cotação, né? A cota subiu o valor. É meio complicado isso. Entendi. Quando está no mercado secundário, você entendeu esse ponto que eu quis colocar? O próprio investidor vai saber que a cota subiu, né? E vai fazer que recebeu dividendos, então o fundo está valendo mais, então vai estar disposto a pagar um pouco mais, porque teve a valorização. Você entendeu? Porque ele é negociado em bolsa. Então eles vão entender que a cota subiu e vão querer comprar mais, com preço maior, porque sabe que está valendo mais. Você entendeu? Que essa é a teoria. Às vezes pode funcionar como não funcionar, né? Pode acontecer deles receberem dividendos, só que não teve essa alteração aí na cotação, né? Mas tem toda, acho que, uma legislação que rege isso, que eles são obrigados a pegar o dividendo e reinvestir. Eles não podem, então a cota vai subir do fundo, porque o fundo está valendo mais. Você entendeu? Uhum. Não, beleza, pode avançar aí. Beleza? Alguém mais tem alguma dúvida aí? Deixa eu ver. O Vinícius falou que minha voz está bugada, tá travando para vocês aí. Às vezes fica abafado do nada, mas para rápido, geralmente. Aqui tá ruim a internet aqui, mas beleza, eu vou passar para o outro então, para os fundos imobiliários. Então vamos lá. Assim como nas ações, né? O fundo imobiliário é negociado em bolsa e quem é proprietário tem direito aos lucros do fundo imobiliário. A diferença é que, ao invés de serem empresas, né? Eles são empreendimentos imobiliários. Então, coloquei aqui o exemplo do shopping que tem do lado da faculdade, lá de Santo André, que é o Gran Plaza, que ele é um ETF, é um fundo imobiliário, um FI. E tem também, acho que vocês devem ter visto aqui, deve ter se visto a apresentação, o cemitério. Tem ETF até de cemitério. Tem de lajes corporativas, de galpões, tem de várias coisas. São subdivididos em 3 grupos: fundos de tijolos. Ô, Rafa, vamos só voltar no que o Igor tinha falado, porque até o que ele levantou, eu sabia como era o funcionamento, mas quando ele levantou a bola, realmente ficou um pouco duvidoso, que é a questão da formação na hora da oferta e da procura. Mas o que acontece, Igor, e foi uma das coisas que o Dani até estava falando, é que quando você tem esses dividendos pagos dentro do ETF, ele se reincorpora na proporção que você tem. Então, por exemplo, acontece essa incorporação de capital, mas eu tinha lá dentro do fundo 13% em ações da Magazine Luiza. Eu vou comprar com esse valor, eu vou comprar desse valor, recebi lá R$100 mil, então eu vou comprar 13% de R$100 mil em ações da Magazine Luiza. Então, por mais que você tenha a lei da oferta e da demanda aí agindo dentro do fundo,
quando acontecer uma alta, a sua alta nessa posição vai ser maior do que seria antes, porque o fundo tem mais ações, entendeu? Então, essa incorporação acontece, mas ela acontece da mesma forma. Pode ser, como você disse, que haja aí ela incorporou dividendos, aumentou, mas teve uma queda muito grande. Mas quando subir, também vai subir mais, porque o fundo é detentor de um patrimônio maior e, consequentemente, ele tem mais posições. Então, se ele tinha lá 100 mil ações, agora ele tem 113 mil ações da Magazine, entendeu? Distribuídas de forma igualitária, segundo a porcentagem para cada um dos seus investidores. Então, é por isso que ele fala de reinvestimento dos dividendos. Então, ele reinveste, mas reinveste esse valor pago nos dividendos na mesma proporção que você teria. Isso ocasionaria, eventualmente, um aumento do valor da cota. Mas, como você mesmo disse, pode ter essa questão aí da oferta e da demanda, só que quando o fundo se valorizar, ele vai ter uma valorização maior, porque ele possui mais ações daquelas empresas. Então, acontece, só que pensa comigo como não olha para o investidor individual, olha para o fundo que está comprando as ações. Ele pegou os dividendos e ele reinvestiu na mesma proporção. Então, ele vai ter um aumento na quantidade de ações em cada um daqueles segmentos que ele investe. E outra coisa que é novidade para mim, que eu acabei de pesquisar, talvez seja novidade para alguns de vocês, mas o Ibovespa, ele considera no índice o reinvestimento dos dividendos que as empresas distribuem. Então, se você compra a carteira do Ibovespa e não reinveste os dividendos, você vai ter um rendimento menor do que o Ibovespa, porque o Ibovespa já considera esse reinvestimento. Agora ficou claro. Não, porque esse que ia ser o ponto que eu ia levantar. Porque no longo prazo, se o Ibovespa só segue a rentabilidade, a valorização das empresas e não reinveste os dividendos... Ia descasar. Ia descasar aí do BOVA11 com o Ibovespa. Pois é, eu também achei bem estranho. Então, mas como ele considera reinvestimento, então faz total sentido eles seguirem iguais o BOVA e o IBOV. Valeu aí. Vocês têm mais alguma pergunta aí Acho que ficou claro agora, não ficou, Igor? Eu não consegui te responder claramente. Eu também acho que eu não queria a pergunta. Porque você tinha falado que o IBOV só acompanhava a rentabilidade. Mas como agora o Daniel achou aí o artigo que falava exatamente sobre isso, então o IBOV considera o reinvestimento dos dividendos, entendeu? Porque se você pegar uma ação e pegar apenas a valorização dela, vai ser um gráfico. Se você considerar, por exemplo, a Itaú, você pegou a Itaú, você pegar só o tanto que ela valorizou em 10 anos, é uma coisa. Aí, se você considerar o reinvestimento dos dividendos, o gráfico vai ser maior, entendeu? Sim, faz sentido. Mas é bem isso, agora ficou claro. Mas isso que é importante, você entendeu. Uhum. Mas, então, posso seguir aqui nos fundos imobiliários? Pode. Então, Então, parei aqui, quando os fundos são as subdivisões dos fundos imobiliários, né? Que são fundos de tijolos, que são os imóveis mesmo, que nem aqui eu coloquei a imagem do shopping, do cemitério. Tem os fundos de recebíveis, que são títulos ligados ao mercado imobiliário, então são CRI, LCI, e também os fundos híbridos, que tem os imóveis e os títulos. E a negociação deles acontece... peraí que eu voltei tudo. A negociação deles acontece do mesmo jeito que as ações acontecem, seguindo aquela lógica da oferta e da demanda. Acontece o negócio quando o comprador e o vendedor entram num consenso. Bom, então agora a gente vai entrar na parte das escolas de análise, né? E a gente selecionou aqui a análise técnica ou gráfica e a fundamentalista. Só que existem outros tipos de análise. Tem uma agora que é análise quantitativa, né? Que é bem comum nos Estados Unidos, tem muitos fundos lá. E aqui no Brasil é mais difícil você achar. A análise né? Quantitativa, ela está muito ligada à estatística, programação e matemática. Então, quem toma as decisões, mais ou menos, é um programa de computador, é uma modelagem que eles fazem para achar os melhores ativos e comprarem.
mas é uma coisa bem nova aqui no Brasil, está começando agora, tem poucos fundos que usam essa metodologia, mas nos Estados Unidos eles já são bem comuns. Então, eu vou falar um pouquinho da análise técnica ou gráfica, né? Que no Brasil ela tá com bastante descrédito, muito por causa da forma como ela é ensinada. A análise técnica é uma coisa bem fácil, assim, de você aprender, porque ela é bem simples, até uma criança sabe fazer, porque são desenhos que você faz no gráfico e você consegue prever mais ou menos o preço futuro do ativo. Só que aqui eles ensinam de uma forma errada a maioria dos cursos. Os livros aqui brasileiros também são com assuntos bem rasos, assim, não vai profundo no assunto. E então a análise técnica se baseia dos preços em função do tempo. E as duas principais variáveis que são usadas é o preço e o volume, que é a quantidade negociada. Os pressupostos da análise técnica, eu coloquei só alguns aqui, mas eles seguem as leis do Dow, que é Charles Dow, que é o cara que criou o Dow Jones lá atrás, que ele escrevia artigos no Wall Street Journal, e ele foi escrevendo que os preços descontam tudo, que os preços se movem em tendência, e depois de anos isso aí virou os princípios de análise técnica. E até que vocês tiverem assim interesse, depois vocês podem me chamar, que eu ensino mais, que eu conheço um pouco, passo uns livros que eu tenho. Depois vocês me chamem lá no privado, se tiverem interesse nisso. Então, ele tem um dos pressupostos mais importantes dessa análise, é que todas as variáveis de um ativo já estão embutidas no preço. Ou seja, por exemplo, o exemplo da Vale. Se o minério de ferro sobe lá fora, o preço da Vale já vai embutir essa subida do minério de ferro. Se a barragem lá rompeu, o preço vai embutir essa quebra da barragem. E os preços eles obedecem para padrões devido à psicologia do mercado. E esses padrões fazem com que seja possível prever os preços futuros. Vocês têm alguma... Acho que sim, é mais uma ideia aqui, é passar tipo, uma visão geral da análise técnica, porque senão a gente passa o dia aqui inteiro falando, se eu for falar de todos os princípios, até se vocês tiverem interesse, depois vocês falem aí no chat que eu faço workshop, alguma coisa assim. Oi. Sim, né? Quanto maior o tempo gráfico que você for pegando, maior é a assertividade dela, porque você vai ter uma amostra maior de dados, né? De comportamentos de preço. Então, ela é útil, sim. Assim, para anos, assim, você tem que ter aguentar mais a variação, mas ela é útil, ela funciona para qualquer tempo gráfico, do 1 minuto até o anual, assim, ela funciona. Entendeu? Eu acho, a minha opinião, eu acho que ela funciona bem melhor, assim, para tempos até o semanal, assim, você consegue pegar bem as variações e traçar bem os alvos da onde o preço tende a chegar. Para, tipo, tempos maiores, tipo, mensal, anual, eu acho que vale a pena fazer outro tipo de análise, uma análise fundamentalista, estudar o setor, ver as variáveis da empresa que você quer investir. A análise técnica ela tem a vantagem que é muito rápido, você consegue analisar muitos ativos em pouco tempo quando você pega a prática. Já fundamentalista, você tem que pegar empresa por empresa, ver o setor, olhar o balanço dela e ela acaba demorando um pouco mais, ela é mais complexa também. Sim, os princípios eles são os mesmos, tanto sim, os princípios eles são os mesmos. Só que você tem um problema que quando você diminui o tempo gráfico, é mais difícil você acertar, né? Porque você tem menos dados, você tem menos amostra do comportamento do mercado.
Então ela acaba ficando um pouco menos precisa. Respondi. Se tem mais alguma dúvida, se alguém tiver mais alguma dúvida, pode mandar aí. Eu acho que é isso, então. É que é um assunto, assim, eu quis mostrar mais para saber que existe isso aí, como que é os princípios dela, mas é mais complexo que isso só, o que obedecem a psicologia do mercado. Você tem que saber operar, é muito mentalmente também, você tem que ter uma cabeça boa para operar isso. Mas é isso aí. Gente, a gente vai passando um pouquinho mais rápido agora por esses outros assuntos, porque a gente tem um call para definir algumas coisas daqui a pouco, e o Rodrigo já está mandando mensagem cobrando a gente. Então, a gente vai finalizar esses quesitos também. A gente, como eu falei para vocês inicialmente, é dar uma visão mais geral do mercado de renda variável. Mas é isso, a gente queria dar uma visão geral para que vocês tivessem pelo menos os tópicos principais desse assunto e para que vocês pudessem especificar. Então, quem gostou mais um pouco da análise técnica, vai procurar um pouco mais do assunto, pode procurar eu, pode procurar o Rafa. A gente indica materiais de confiança com vocês, para vocês, no caso, mas outros assuntos também, acho que eu estou só no oficial, mas podem pegar lá e me mandar no privado se vocês tiverem alguma dúvida, ou se quiserem algum tipo de material, a gente disponibiliza para vocês. A visão aqui é realmente mais geral. Se tiver interesse, depois a gente pode planejar workshops de temas específicos, que são temas aqui que a gente ficaria o dia inteiro discutindo. Então, por exemplo, se vocês desejarem, a gente pode fazer um workshop de análise técnica, um workshop de análise fundamentalista, trazer outras pessoas que também tenham muito conhecimento nisso, ou até mesmo os próprios trainees, por que não? Tem muita gente que tem bastante conhecimento. O Gregory aqui também é uma pessoa que tem, a gente percebe, ele está respondendo tudo aqui no chat, então a gente pode planejar sim, mas a gente vai dar uma passada um pouco mais rápido agora para tentar finalizar. O Gregory tem que se falou dele, agora ele está com uma dúvida aqui, que ele está de FI. O que é negociado em balcão, aquele com um B no final? Você sabe, Gabriel? Eu não sei, eu sei que tem uns que termina com B, mas eu nem sabia que... Eu sei que dá para comprar. Dá para comprar normal no home broker, não é em balcão. Então, eu não consegui entender se a dúvida dele é do B ou se é de ativos que são negociados em balcão. Porque existem ativos que são negociados em balcão, que são aqueles ativos que não têm uma regulamentação ainda tão grande, específica para serem negociados em bolsa. Então, é um ambiente menos regulamentado do que os ativos que são negociados em bolsa. Mas é isso, o balcão, no caso, ele não tem essa intermediação da B3, não tem toda essa regulamentação. Aí eu acho que a diferença do balcão, diferença de mercado regulado de balcão. Acho que já respondeu. O Dani está respondendo aí para ele no chat. Então vamos prosseguir, dá para continuar. E aí essa parte aqui ia ser o Léo que ia dar, então ele que montou os slides, a gente não sabe muito bem o que ele queria passar. Que ele teve um problema lá com a luz e não apareceu, então a gente vai tentar explicar do nosso jeito aqui, né? Você quer começar? A gente vai tentar passar pelo que vai ser, eu vou passar pelo que vai ser cobrado no Kahoot e o que vai ser cobrado no Pitch. Então, a análise fundamentalista é aquela que leva em consideração a situação financeira, econômica, o estudo do setor, então, como que aquela empresa se insere no setor, qual que é o desempenho do setor, qual é o market share que aquela empresa ocupa dentro daquele setor. Então, é uma análise mais complicada, mais complexa, no sentido de demandar mais tempo. Não é o simples entendimento da empresa ou de como os preços daquela empresa flutuam. É o entendimento do modelo de negócios, é o entendimento de como funciona ali o balanço da empresa. Então, a análise fundamentalista, vocês tiveram agora o pitch de contabilidade, o pitch de valuation,
exatamente isso, é você entender como é a atuação, o modelo de negócios, quais são as dívidas da empresa, qual que é o capital dela, o que ela tem, como que ela atua, qual o market share dela. Então, essa é a análise fundamentalista, é uma análise bastante conceituada. Eu, particularmente, gosto mais da fundamentalista do que da técnica, principalmente para longo prazo. Eu acho que as previsões de longo prazo na fundamentalista, elas ficam mais embasadas. Mas também vocês vão perceber que não é totalmente 100% assertiva. Tem muita gente que fala que a análise fundamentalista é balela, porque o que determina é o preço no mercado, é o movimento de compra e venda. Então, tem essas divergências entre as diferentes escolas. Mas os principais indicadores fundamentalistas. O primeiro é o preço-lucro. Então, eu vou começar primeiro pelo lucro por ação, que eu acho que é mais fácil o entendimento. Lucro por ação, basicamente, é o lucro líquido da empresa, anual, semestral ou trimestral, dividido pelo número de ações que a empresa tem. Então, você vai conseguir ver o quanto cada ação está te rendendo de lucro. E aí, agora você entra no preço-lucro. O preço-lucro ele já diverge um pouquinho, porque ele expressa o tempo que você vai demorar para ter o retorno do seu investimento. Então, comprei uma ação a R$16, então eu vou pegar lá o preço pago pela ação e dividir ele pelo índice de lucro por ação. Então, lucro por ação é o lucro líquido dividido pelo número de ações. E o lucro, no caso, é o preço da ação, dividido, o preço que eu paguei da ação, dividido pelo lucro por ação. Então, é quanto tempo eu vou demorar para obter o capital investido. E essa aqui é uma grande diferença, né, da fundamentalista e da gráfica, que a fundamentalista tem essa diferença de preço e valor, que às vezes a empresa está com preço, mas ela vale muito mais, que está com o mercado não está precificando direito a ação, o ativo. Na técnica não tem isso, na técnica o mercado vai estar sempre precificando certo o ativo, todas as variáveis vão estar embutidas no preço. Acho que essa é a grande diferença de uma análise da outra. E o Igor perguntou aqui que se a análise gráfica ela é válida para o longo prazo. É porque a fundamentalista consegue escolher boas empresas e com a técnica você consegue escolher um momento de compra para conseguir um desconto e, por consequência, maximizar suas rentabilidades. É isso mesmo. A análise fundamentalista, ela te fala, ó, tal ação pode tá com desconto, eu acho que ela vale, por exemplo, 30, ela tá 20. E na gráfica, não. Ela fala, a ação pode subir, pode cair ou pode andar de lado, mas tem mais chance de subir. Ele não te dá, tipo, o preço. Acho que eu não sei se eu respondi. Acho que seu pensamento tá certo, Igor. É isso mesmo. A análise técnica gráfica é melhor para você entrar em posições. Ela te dá uma maior assertividade. Você consegue maximizar seu resultado. Combinando as duas, acho que dá para você ter um resultado muito bom, se você combinar as duas. Isso mesmo, elas são complementares. Bom, aí você quer fazer como, Gabriel, aqui do risco? Quer que eu falo? Eu vou comentar um pouquinho só dessa parte que é mais... Gente, eu vou comentar rápido, mas como eu falei para vocês, se vocês tiverem realmente interesse nessa parte de riscos, que é muito cálculo, vocês podem me chamar no privado, eu indico para vocês alguns materiais, a gente manda áudio, se for preciso, tiver muito interesse, a gente faz um workshop para falar só sobre riscos. A gente tem alguns analistas de risco também dentro da Finance, no nosso grupo de membros e ex-membros, então a gente consegue combinar algo com eles para trazer e mostrar um pouco disso. Mas a análise mais simples de quando você vai falar de risco, ou seja, da perda ou de não ter o retorno esperado que você queria, são as variáveis estatísticas mais simples. Então, você considera a média, você tem uma série histórica, de preços daquela ação, você soma e divide pelo número, pela quantidade de ações que você tem dentro, pela quantidade de preços que você está contando, e aí você vai ter o preço médio. O desvio padrão
é, no caso, uma medida de variância central. Então, você tem ali o quanto esses valores podem destoar da média. Geralmente, se você tem uma ação que destoa muito dos preços médios, então eu tenho uma ação que estou avaliando uma série de 30 dias, e eu tenho ela valendo R$12, eu tenho ela valendo 6, então eu tenho uma distribuição mal comportada. Essa distribuição mal comportada, ela tem preços bastante diferentes. Então, o desvio padrão vai ser muito alto. O que o desvio padrão traduz? É o quanto esses preços podem se destoar daquela medida de tendência central. Então, por isso que ele é associado ao risco, é o quanto ela pode destoar do preço médio. A covariância e a correlação já são medidas já para você medir ali a variação de dois ativos. Então, por exemplo, eu começo a associar a variação de um ativo em relação à variância de outro ativo. Então, é muito comum você ver, por exemplo, câmbio e bolsa. Então, eu estou avaliando duas séries. Eu começo a avaliar a variável câmbio e a variável bolsa. A covariância, ela vai te dar o sentido, a direção. Então, se elas são diretamente proporcionais, uma varia, a outra varia no mesmo sentido, e se elas são inversamente proporcionais, uma varia no outro sentido, sentidos contrários. No entanto, ela não estabelece uma parametrização, ela não te indica o quão forte é essa assimilação ou o quão fraca ela é. A correlação vem para ajustar isso. Então, ela vai te dar um intervalo temporal que vai de -1 a 1 para fazer no caso, essa associação, sendo -1 uma correlação muito fraca, uma correlação totalmente inversa, então as duas variam quando uma sobe 100%, a outra cai 100%, e a correlação positiva com 1, no caso, elas sobem na mesma direção, a taxa de variação é a mesma, no caso. Então, acho que esses conceitos a gente passa de uma forma mais conceitual agora, sem demonstrar matematicamente, mas se vocês tiverem interesse, é uma área que a gente pode também conversar para vocês. Você quer falar dos principais riscos, Rafa? Então, vou passar para a próxima, que já está. Aqui tem as fórmulas, né? Mas acho que não faz muito sentido a gente entrar nela, até porque a gente tem que terminar. Vocês já devem estar cansados também. E aí, aqui está tudo que o Gabriel falou, do porquê que é covariância, correlação. E agora eu vou falar um pouco dos riscos, dos tipos de riscos. Existem basicamente 4 tipos de risco, né? Que são... caramba, deixa eu voltar aqui. O risco de liquidez, né? O risco de liquidez é o quê? É o risco de você não conseguir fechar as posições abertas em tempo hábil, na quantidade suficiente no preço justo. Aí tem um exemplo das companhias aéreas, né? Que quando estourou a crise do coronavírus, né? Uma grande preocupação era que as empresas aéreas elas iam ficar sem liquidez para honrar o caixa delas. Elas não iam conseguir pagar funcionário, não iam conseguir pagar a aeronave e essas coisas. Então, o governo teve que falar que ia lançar umas linhas de crédito para beneficiar essas empresas. Então, o risco de liquidez basicamente é isso, é o perigo de você ficar sem dinheiro ou com posição travada e não conseguir honrar com suas obrigações. Também o risco de liquidez é muito comum, por exemplo, você compra uma casa como investimento. Até você conseguir vender essa casa, pode ser que você fique muito tempo com esse ativo travado. E você não consegue resgatar o dinheiro. E aí tem o risco de crédito, que representa a possibilidade de inadimplência da contraparte financeira, falta de recebimento de outra parte. E aí colocou um exemplo aí da PM prende agiota traficante que matou a mulher por conta de dívida. Ou seja, é o risco de você não conseguir pagar, né, as coisas. O risco de liquidez e de crédito, eles são, assim, bem parecidos em certa parte, né? Mas o de liquidez é mais... Só detalhe, a gente está abordando os tipos de risco, mas quando você fala de ações,
isso até para critério para quem pretende prestar, eu sei que eu tinha entrevistado algumas pessoas que falaram que queriam prestar o CEA, risco de crédito não está ligado a ações. Ações não possuem risco de crédito e cai muito no CEA, tá? Então, ações não possuem risco de crédito, porque você é dono da empresa, então risco de crédito seu para você mesmo, entendeu? Então, não tem como você fazer essa assimilação. Mas risco de crédito, aí quando a gente vai falar, por exemplo, de debêntures, que é no caso que você tem a contraparte, aí sim eles existem. Agora, risco de liquidez já existe para todo mundo, porque eu posso muito bem ter uma ação, por exemplo, e essa ação está valendo lá R$300 e não ter ali, eu não conseguir me desfazer dela a R$300 no tempo que eu preciso do meu recurso. Então, a gente volta lá naquela velha história de não conseguir desmontar suas posições, de não casar os prazos. E aí tem também o risco de mercado, que é o risco que todo mundo tá, quando você compra uma ação, todo mundo tá arriscado a ele, né? Por isso que vem... E o risco de mercado também é conhecido como risco não diversificável, é isso, né, Gabriel? Risco não diversificável. É isso mesmo. A gente chama isso aqui, falando estatisticamente, ele é o beta da regressão. Quando vocês entram, isso para quem for fazer economia, engenharia, a gente tem variáveis estatísticas e quando a gente vai, por exemplo, fazer um modelo de regressão, o beta, nesse caso, é o risco que não é diversificável no mercado. Então, eu pego lá a série e olho e vejo que aquele ativo, eu não consigo, aquele ativo, ele tem coisas que são intrínsecas a ele mesmo. Então, por exemplo, é específico do setor. Então, no caso da Vale, teve o rompimento, ou no caso, por exemplo, a China deixou de comprar commodities do Brasil. Aí a gente sabe que o minério de ferro. Então, no caso, a gente sabe que quem vai perder são as mineradoras. Então, esse é um risco do setor. Esse é o risco diversificável. É o risco que a gente calcula pelo desvio padrão. Agora, já o beta, ele é o risco não O beta é o risco não diversificável. É o risco geral. O risco... Acho que é isso. Eu vou depois confirmar para vocês, porque eu não sei se eu confundi o beta e o desvio padrão. E esse tipo, o risco de mercado é o único que você não consegue, assim, teoricamente, se proteger com diversificação, né? Porque o exemplo de risco de mercado que aconteceu foi agora o coronavírus, né? Que toda a bolsa desabou. Ou seja, não importa, você podia ter todos os ativos da bolsa, todos os ativos tiveram queda, você não tem como se proteger através da diversificação. Já os outros você consegue. Porque é muito difícil acontecer, por exemplo, um risco de operacional em uma empresa aérea e na Vale, por exemplo, ao mesmo tempo, né? Mas deixa eu explicar melhor o que é o risco operacional. É o risco proveniente de falha de sistema, erro humano, falha de gerenciamento ou simplesmente falha de controle. Ou seja, por exemplo, a Vale, quando rompeu a barragem, foi um risco operacional, né? Porque foi mal feita a barragem, e aqui tem esse outro exemplo, né, do Barings Bank, que o único operador, ele quebrou o banco todo, porque ele fez muitas operações de derivativos, que são operações muito alavancadas, e o banco ficou insolvente, não conseguia honrar aqueles ativos que ele tinha se comprometido a liquidar, e aí ele quebrou. Eu acho que aí tem a introdução dos derivativos, que eu acho que era o Leonardo que ia dar, que ele vai dar o próximo pitch. A gente não sabe muito bem o que ele queria passar com isso, mas os derivativos, eles foram criados primeiro como uma opção de proteção, para você se proteger desses riscos. Só que depois de um tempo, o pessoal começou a ver que, devido à alavancagem que eles te dão, você consegue especular com eles e ganhar muito dinheiro com derivativo. Hoje eu acredito que grande parte de quem negocia derivativo não é como proteção, é como especulação. Eu acho que... Você acha que vale a pena passar por o que são opções, índice futuro? Ou eu acho que não, porque a gente já está muito atrasado aqui no tempo, mas é verdade, a gente só passa pelo geral, mas é verdade que realmente hoje só fazem uso de derivativos, por exemplo, empresas que querem se proteger contra a variação
do dólar, o cambial, são coisas assim muito mais específicas. O pessoal gosta mais de operar com derivativos, mini índices e opções exatamente para arbitragem, não mais para proteção de risco. Isso na minha visão, tá? Mas a gente ainda faz bastante uso de derivativos para proteção, mas geralmente para empresas ou para investidores maiores. Aí por exemplo, faz swap, mas são raros os casos. Eu peguei poucos casos de swap, fiz poucos ainda, mas a gente vai deixar essa parte de introdução aos derivativos, não tem questão, fiquem tranquilos, como era realmente só para a gente já conseguir abrir a porta para o próximo pitch, que vai ser de derivativos, a gente optou por colocar uma introdução. E aí a gente volta na próxima semana, a gente começa falando sobre os derivativos e a gente consegue falar mais especificamente de cada um deles e como funciona.